Menos dias de trabalho faria muito bem. Opinião: como fins de semana de 3 dias podem ajudar a salvar o mundo. Alex Williams, City University, Londres, 6 de janeiro de 2017. Imagine se, em vez de curtir alguns feriadões ao longo do ano, tivéssemos 3 dias de fins de semana, todas as semanas. Não se trata apenas de uma boa ideia para quem quer passar mais tempo com a família ou praticar seus hobbies. Poderia ser uma maneira fácil de melhorar radicalmente nosso ambiente e a economia. Segundo os economistas David Rosnick e Mark Weisbrot, geralmente a redução da jornada de trabalho acarreta uma queda no consumo de energia. Na verdade, se os Estados Unidos seguissem um horário de trabalho como o dos europeus, de 40 horas por semana, reduziriam o uso de energia e, consequentemente, das emissões de carbono em 20%. E com apenas 4 dias de trabalho por semana, também seriam reduzidas as emissões de carbono geradas pelo transporte para o trabalho. No momento em que cientistas recomendam reduções drásticas das emissões de gases que contribuem para o aquecimento global, a adoção de fins de semana de 3 dias poderia ser a maneira mais fácil para tornar a nossa economia menos nociva ao meio ambiente. O caso Utah. E a ideia já foi implementada em 2007 no estado de Utah, nos Estados Unidos. Lá, funcionários públicos estenderam as horas trabalhadas de segunda a quinta-feira para eliminar sextas-feiras. Nos primeiros 10 meses foram economizados pelo menos 1,8 milhão em energia elétrica. Um número menor de dias de trabalho levou à redução de despesas com energia em escritórios, menor consumo de ar-condicionado e menos tempos usando computadores e outros equipamentos. Se forem levados em conta os gases do efeito estufa do transporte ao local de trabalho, Utah deixou de emitir mais de 12 mil toneladas de CO2 por ano. Estudos apontam que a redução da jornada de trabalho reduz doenças relacionadas ao trabalho. Apesar dessas vantagens, em 2011, o governo de Utah foi forçado a abandonar a medida após reclamações de moradores que queriam ter acesso a serviços nas sextas-feiras. Isso indica que medidas desse tipo devem ser acompanhadas por uma mudança em nossas expectativas para as sextas-feiras. O primeiro passo é pensar naquele dia como o primeiro do fim de semana e não um dia sem trabalho. No entanto, a experiência de Utah mostra que, se replicada em todo o país, uma semana de 4 dias poderia levar a um grande avanço no sentido de uma economia que causa menos dano ao meio ambiente. Haveria ainda possível aumento no bem-estar físico e mental da população, pois trabalhar menos dias poderia melhorar o equilíbrio trabalho-vida. O caso da Suécia. Quando vemos a forma como vivemos, o estresse que as pessoas sofrem, a pressão sobre o tempo e as ausências por motivo de doença e saúde mental relacionadas ao trabalho, vemos claramente que é um grande problema, disse o professor John Austin ao jornal The Guardian, ex-presidente da Escola de Saúde Pública no Reino Unido. 3 dias, fim de semana, nos proporcionariam mais tempo para atividades sociais, para conviver com filhos e idosos e para se envolver mais com a comunidade. 3 dias de semana ajuda na socialização de pessoas e pode aumentar a produtividade no trabalho.
Em 2015, a Suécia fez várias experiências com redução das horas de trabalho e, como resultado, registraram menos ausências por questões de saúde e aumento da produtividade. Existem razões econômicas e tecnológicas para que os governos, partidos políticos, consultores e movimentos sociais comecem a considerar a adoção de fins de semana de 3 dias. Recentemente, o antropólogo David Graeber, da London School of Economics, publicou um estudo no qual argumenta que muitos dos trabalhadores atuais seriam desnecessários. Para Graeber, a previsão feita em 1930 pelo economista John Maynard Keynes de que no fim do século XX os seres humanos só estariam trabalhando 15 horas por semana, graças aos avanços tecnológicos, deveria ter sido realizada. Mas não foi assim. Presença e produtividade. Economistas dizem que muitos dias de trabalho são subutilizados pelos empregados, mas os funcionários são incapazes de sair do local do trabalho por exigências de presença. Eles argumentam que, em vez de trabalhar mais horas com pouca produtividade, deveríamos ter uma semana mais curta e ajudar a salvar o planeta e o nosso próprio bem-estar. Cada vez mais é esperada uma automação dos ambientes de trabalho. Sistemas de robótica avançada e inteligência artificial substituirão 47% dos empregos atuais nos Estados Unidos e 54% na Europa nas próximas décadas, segundo estudos recentes. Nestas circunstâncias, onde haverá muito menos trabalho disponível, a adaptação aos fins de semana de 3 dias seria essencial para manter o funcionamento da economia. Como Nikos Nissak e eu expomos em nosso livro Inventing the Future, Post-Capitalism and World Without Work, Inventando o Futuro, Pós-Capitalismo e um Mundo Sem Trabalho, em tradução livre, a automação nos oferecerá a perspectiva de uma visão muito diferente sobre o trabalho. Será que é possível trabalhar menos? Uma maior automatização tornará processos de produção mais eficientes, com menos energia e menos trabalho humano, até em última instância nos libertar do trabalho. A chave para obter os benefícios da automação sem qualquer deslocamento social drástico depende em parte do desenvolvimento de políticas para redistribuir esses benefícios. Isto significa uma jornada de trabalho semanal reduzida graças a um fim de semana mais longo, aliada a um salário básico universal. Nada disso vai acontecer de um dia para o outro. Mas se você está de folga lendo esse artigo em casa, pense que não está apenas desfrutando de um dia de lazer, mas também está colaborando no combate às mudanças climáticas. Alex William é professor de sociologia. Ele escreveu este artigo para o site acadêmico The Conversation. Além de tudo isso, menos dias de trabalho ou menos horas diárias de trabalho já é uma sugestão para reduzir o desemprego. Todavia, no nosso país, tenta-se convencer do contrário. Afirma-se que só os feriados trazem bilhões em perdas, o que a lógica desmente.